Olá, meu nome é Laíse e eu sou técnica do Programa Formação do Instituto Fazendo História. Hoje estamos aqui na Embaixada Preta para mais uma oficina com o apoio do FUNCAD. O tema da oficina de hoje é Pensando o Acolhimento Familiar, o impacto da violência na saúde mental de crianças. Uma boa oficina! Bom dia a todas e todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, ainda mais vocês animados, acredito eu, porque sair de manhã com chuva tem que estar animado, né? Numa sexta-feira tem que estar animado. O sotaque me entrega, eu sou carioca, moro em São Paulo há aproximadamente 1 ano e meio. Gente, eu gostei da cidade, acredita? E acabei ficando em São Paulo e sigo aí fazendo algumas construções aqui na cidade, tem sido bem interessante. Eu dou aula em 2 universidades aqui em São Paulo, eu já dava aula na Universidade no Rio. O serviço público me deu aporte metodológico, porque o teórico a gente vai buscar na universidade, mas metodológico foi o serviço público que me deu. Eu sou servidora pública há 15 anos. Eu fui gestora pública no SUAS. SUAS é meu amor e minha tristeza, às vezes. Eu fiquei responsável pela proteção social básica de um município chamado Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde eu sou servidora pública por 6 anos. Lá eu pude desenvolver projetos, programas, serviços, políticas públicas para diversos públicos, mas onde eu mais me dediquei foi para um projeto de primeira infância chamado PIPAS, que é o Primeira Infância Protegida na Assistência Social, que foi um projeto que eu gestei, implementei, dei continuidade ali, é o que eu pesquiso no doutorado, que essa política pública foi muito importante para o município. Hoje, até o programa Criança Feliz, né, ele teve um redesenho, e aí a gente teve uns estudos, né, com o governo federal. Eles chamaram algumas experiências diferentes da original, da ideia original do Criança Feliz, e a Nova Iguaçu foi um dos contemplados com esse convite do governo federal para que a gente pudesse conversar. Eu também já atuei no Família Acolhedora, foi um dos meus primeiros trabalhos, numa época que eu achava que não gostava de trabalhar com criança. Mas as crianças me escolheram. Depois de um tempo, eu me entendi que eu não gostava de trabalhar com criança porque eu era inábil. Porque tem que ter uma habilidade, uma sensibilidade para trabalhar com criança, que não é para qualquer um. E você até consegue, no final das contas, aprender essa habilidade, mas você tem que ter coragem de aprender ela. Ninguém quer, no final das contas, sentar no chão para trabalhar com uma criança, né? Pensar sobre aquele serzinho de desenvolvimento. A gente quer facilidade, né? Então, senta ali com adulto e tal. E trabalhar com criança é transformador, acho que para todo mundo. É dolorido também, assim, as experiências mais dolorosas que eu tive no processo profissional, no serviço público, foram com crianças no acolhimento, no Família Acolhedora, e crianças, quando eu trabalhei no CREAS, crianças vítimas de violência sexual. Enfim. Eu trabalhei também com violência de Estado durante algum tempo, foi um dos últimos projetos que eu desenvolvi lá no município, aí depois eu pedi licença, vim morar em São Paulo, e fui ficando e estou aqui. Hoje trabalhando como psicóloga clínica, dando supervisão, enfim, e aulas. E aproveitando a cidade. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi muito pesado, assim, muito triste. Eu fico pensando, inclusive, nas pessoas que não conseguem dimensionar, né, a gravidade do que aconteceu. O Rio de Janeiro ficou abandonado durante esses últimos 3 anos, no quesito segurança pública, e alguns grupos foram ampliando ali o seu poderio no território. E a banalização do mal, assim, ela me choca ainda, né? A Hannah Arendt fala sobre isso, sobre a banalização do mal. Então, são corpos ali como coisas, né? Vistos como coisas. São navios negreiros, né? Modernos. E é isso que o Estado do Rio de Janeiro tem produzido já há algum tempo, há alguns anos, e produziu na terça-feira. As comunidades no Rio de Janeiro elas são tem uma densidade demográfica muito grande, assim, mora muita gente nas comunidades, as casinhas são pequenininhas, é muita gente aglomerada, porque fica mais próximo do trabalho, fica mais próximo da rede de vivência. Então, a grande maioria das pessoas que estão na comunidade, estão na favela, elas são pessoas trabalhadoras que estão sendo afetadas tanto pelo Estado quanto pela bandidagem. Só que
o Estado, a gente não deve esperar o pior, né? A gente deve esperar o melhor, mas parece que está sendo ao contrário. Assim, a gente precisa trocar ali. A gente pensa ali em quem está em conflito com a lei, né? Quem está assumindo o crime como alguém que é mais possível da gente dialogar, e o Estado a gente não dialoga. O Estado vai violentando os nossos corpos. Enfim, eu sou uma pessoa periférica. Hoje eu moro na Vila Madalena, aqui em São Paulo, e eu percebo a diferença do que é ser uma pessoa periférica de que ser uma pessoa que mora na zona oeste de São Paulo. Né, é completamente diferente, tem uma certa proteção, uma certa conivência do Estado, até com questões que fogem à regra nesses espaços que não tinha quando eu morava na periferia, no Rio de Janeiro. Mas, enfim, eu quero conhecer vocês. Então, essa aqui é uma proposta para a gente aqui na sexta-feira, para deixar os aparelhos celulares ali no silencioso. Não vou falar para desligar, porque eu acredito que tenham mães e pais aqui, tenham coisas para fazer, mas o silencioso é importante. O meu sempre fica no silencioso. Quando some em casa é um desespero. Ai, meu Deus, cadê o celular? A ideia é que vocês possam falar. Eu dei aula a semana inteira, eu falei a semana inteira. Lembra que eu estou meio rouquinha? Eu sou meio rouquinha, mas na sexta-feira eu estou pior. Então, falem comigo, por favor, e se abram à escuta. Eu acho que vocês já estão abertos, assim, mas acho que existem possibilidades de visões e posições de mundo diferentes que é importante a gente poder escutar. Né? E que a gente esteja disponível para as trocas, com respeito às nossas singularidades, a todo mundo que está aqui presente, as vivências, enfim. Na psicologia, eu tenho minha clínica atravessada pela psicanálise, mas também para uma discussão de um outro teórico, que é o Vygotsky, que é a análise sócio-histórica, que fazia muito mais sentido para mim, enquanto trabalhadora de políticas públicas, pensar enquanto a sociedade, o território vão transformando e vão sendo transformados, né, pela subjetividade, né, sobre essas produções. Então, é a minha área, meu espaço de desejo, meu espaço de investimento quando eu trato da psicologia. Eu também sou pragmática, tá? Então, são coisa... O serviço público me fez assim, eu tenho que resolver. Bom. E agora eu quero conhecer vocês. Queria que vocês pudessem se apresentar para mim, até porque a gente vai passar... Aqui é o nosso programa de hoje, né? Queria que vocês pudessem se apresentar para mim. A gente vai passar algumas horas juntas, então seria importante eu saber de onde vocês são. Se puder falar o nome, a idade, o local... Da idade eu vou deixar livre, tá? Para quem quiser. O local de vivência de vocês. Como eu não conheço o nome dos bairros, assim pode falar assim, zona fulana, zona ciclana. E uma coisa que você gosta de fazer. Eu criei um instituto aqui em São Paulo, que eu chamo IP, e ele é um instituto para pesquisas na área de psicanálise e sócio-histórica. A gente faz algumas discussões bem interessantes, vocês podem conhecer. Tem uma página no Instagram, a gente faz produções, enfim. Eu já falei sobre quem sou eu. Eu só não falei a minha idade. Eu tenho 39 anos. Não parece, né? Podem falar. Seu botox está em dia, botox melanínico. E agora eu queria que vocês escrevessem assim, muito rapidinho, 1 minutinho, as expectativas sobre a atividade de hoje e colassem aqui nesse mural lindíssimo aqui, para a gente poder depois, no final, saber se eu cumpri com as expectativas. Tá? Isso é insegurança pura, mas eu preciso de brincadeira. Se puderem aqui dividir o bloquinho com os colegas e colarem. É bom também que vocês se movimentem, vocês estão muito parados. Então, aqui, ó, fechadinho. Se quiserem botar a bolsa no chão, dizem que não é muito bom, não, porque o dinheiro vai embora e tal. Mas eu nunca botei, o dinheiro nunca apareceu. Então, pode botar a bolsa no chão, não tem problema. Se desamarrem, inclusive, né? Nesse sentido de estar preso. Vocês estão entre colegas, né? Entre pessoas que têm os mesmos objetivos que vocês, que vão para além do trabalho, para além dessa coisa capitalista do trabalho, que é estar fazendo uma defesa ali da vida, uma defesa ali do desenvolvimento, né, do Brasil, quando a gente pensa nas crianças. Então, vamos nos soltando assim, né? Quem não quiser botar a bolsa no chão, bota na cadeirinha para poder ficar mais à vontade e a gente poder fazer esse dia de maneira mais divertido, mais leve, né? Até porque o tema é um tema denso. Então, acho que é importante a gente ter uma certa leveza, né? Como a Laís falou, tem duas maneiras de a gente lidar com a violência e com as opressões, né? Uma maneira é você
sentir muita raiva e, a partir da raiva, você se movimentar, porque a raiva produz, a raiva movimenta. O ódio, não. O ódio cega, mas a raiva movimenta. Então, sentir raiva é uma coisa muito natural do ser humano e a gente precisa, inclusive, se organizar para poder colocá-la em prática e movimentar. E o outro é o fatalismo. O fatalismo é conformidade. Às vezes a gente conforma com a situação, porque não vai mudar. Aí a gente vai procurando soluções mágicas, em geral religiosas, para poder responder a situações de opressão e de violência. É por isso, inclusive, que em territórios que só tem muita violência, existe um avanço de religiões fundamentalistas. Tem um teórico da psicologia que eu gosto muito, que é o Martim Baró. Ele era um padre, ele foi assassinado num contexto de ditadura, né, em El Salvador. El Salvador? É. E ele é espanhol, ele foi para El Salvador, ele era reitor da universidade, ele foi assassinado dormindo na universidade. Porque ele falava, inclusive, sobre isso, né? Sobre esse regime autocrático, burguês, que se instalou ali em diversos países da América Latina. Falava que a psicologia precisava se colocar em favor das maiorias populares para desalienar as identidades, que as identidades estavam alienadas e que a Igreja Católica também produzia isso, que era o fatalismo, que é a hora que tudo melhora. A gente precisa esperar a solução em Deus. Então, você tem um avanço, inclusive, fundamentalista, com essas máximas, que é buscar conformidade. Então, eu vou orar. Aí a gente teve lá um pastor que é deputado estadual no Rio de Janeiro, falando sobre 4 pessoas da igreja dele que foram assassinadas, enfim. Orar não está adiantando muito em alguns territórios, né? Tem uma hora que você é pego. Aí vem uma outra coisa, mas foi embora porque Deus quis. Ninguém vai embora. Então, isso é tudo fatalismo, porque é para a gente poder se conformar e não organizar e não sentir raiva do que a gente precisa sentir. Aí você desloca o fatalismo para o ódio. Aí o ódio, você não consegue fazer muita coisa com ódio. Só odeia. O que vocês entendem por violência, né? Se bem que essa aí é a cola, né? Acho que é melhor voltar. O que vocês entendem por violência? Quando se escuta essa palavra, violência, o que vocês entendem? Agressivo? Mazelas, enfim. Uma palavrinha. Violação de direitos. Agressão. Dor. Revolta. Punição. Trauma. Poder. Injustiça. Existem muitas formas de violência, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essas formas de violência. O vídeo ele traz, inclusive, algumas formas de violência, né? Violência direta, que vai provocar ali uma dor física ou o extermínio da vida de alguém, e as outras formas de violência. Essas outras formas de violência, às vezes, elas são um pouco difíceis da gente entender como violência. Por exemplo, tinha uma figurinha de um homem falando sobre uma mulher. Então, violência de gênero, por exemplo, né? Violência de Estado, violência institucional, violência simbólica. Então, existem diversas maneiras de se cometer violência contra outros corpos. A gente está chocado por uma violência extrema, mas acho que a gente deveria se chocar por todos os tipos de violência. Quando eu estava caminhando para cá, tinham pessoas dormindo na rua. Isso é um tipo de violência que a gente vai se adaptando, se acostumando, quando a gente não consegue nomear que tipo de violência é essa. Agora você pode passar, Laís. O que a OMS fala sobre violência, gente? É um uso intencional de força física ou de poder ameaçado ou real. Então, você pode só ameaçar. A iminência de alguma coisa acontecer também pode gerar a violência. Contra si mesmo, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, que vai resultar ou tenha grande probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, tem intencionalidade, a violência, ela é um ato deliberado, né, mesmo que não seja necessariamente a causa, a consequência final, por exemplo, a morte.
Mas o uso da força para dominar ou para prejudicar alguém. Eu posso prejudicar alguém, eu tenho intenção de fazer isso, então eu vou lá. Então está deliberado. Essa é a violência mais fácil da gente reconhecer, inclusive quando ela tem intencionalidade. Força física ou poder, essa agressão ela pode ser direta, né, ou o abuso de uma posição de poder. A gente vê isso muito na adolescência, as crianças maiores, às vezes reproduzindo esse lugar de oprimir as crianças menores por conta de alguma coisa que eles viram ali e estão fazendo essa opressão. Diversidade de alvos, né, pode ser contra si mesmo, autoviolência, mas contra os outros, interviolência, ou contra coletividades, contra grupos específicos, os migrantes, por exemplo, né? A população em situação de rua, que tem uma violência simbólica extremamente forte, são as pessoas invisíveis na cidade de São Paulo, as crianças também que estão em situação de rua. Tem uma ampla gama de danos, os resultados não se limitam a lesões físicas, né? Abrangem também danos psicológicos, deficiências no desenvolvimento, privações de direitos e oportunidades. Então, uma violência, por exemplo, na primeira infância, para o pessoal que gosta de trabalhar na primeira infância, pode ser uma condenação para o resto da vida de uma criança, porque pode atrapalhar o desenvolvimento dela. Violência física contra a criança, inclusive, também pode causar traumas psicológicos, mas também motores, dependendo do tipo de violência que se pratica contra a criança. Pode passar. A violência física, os tipos de violência. A violência física é o uso da força física contra outra pessoa para causar lesão, para causar dor e até morte. Causar morte. Bater, chutar, empurrar, sacudir. E eu estou usando esses exemplos de propósito. Então, é só um tapinha, né? Isso vai educar. Eu ouvi de uma estudante de veterinária na universidade que eu trabalho. Hoje a lei a gente não pode fazer mais nada, né? A gente não pode dar um tapa. E aí eu respondi para ela: eu também não concordo com bater em criança. Acho que pode acontecer duas coisas. Uma, essa criança criar uma revolta, ali, um trauma, e ser violenta, reproduzir a violência. A outra é ela entender que o amor faz parte do amor à violência. E aceitar depois, quando cresce, companheiros que agridem, amigos que agridem, que abusam. Entender isso como amor. Então, violência não educa, né? Bater não educa, mas um tapinha, nem um tapinha. Assim. Tem outras formas de educar, de disciplinar uma criança que não venha utilizar esse recurso, que é um recurso muito mais para lidar com a frustração do adulto do que realmente de educar a criança, o bater. Violência psicológica ou emocional, que pode ser por ação ou por omissão, que vai causar aquele dano emocional. Então, abandonar uma criança à própria sorte, né, pode, né, causar um dano emocional, diminuir a autoestima, né, controlar, mesmo que seja para avisar, para controlar comportamentos, crenças, decisões, né? A violência psicológica, né, ela é muito sutil, no fim das contas, e ninguém percebe. Então, ofender a criança. Eu tenho no consultório, né, atendo umas crianças, aí eu vou entender os pais para poder entender. E aí um dos pais sempre falava. Ele cresceu ouvindo que ele era burro, que ele era burro, que ele era burro, que ele era burro, e ele acreditou que ele era burro. Porque ele tinha dificuldades na educação formal. E aí, hoje ele descobriu lá um diagnóstico, ele se agarrou a esse diagnóstico, que é TDAH. Está meio na moda, né? Ser TDAH. Eu fico preocupada de vez em quando com esse excesso de diagnósticos, enfim, mas ele se agarrou numa coisa para poder explicar a dificuldade dele em aprendizagem. Porque ele era burro e ele acreditou nisso, e o diagnóstico é quase uma bandeira de salvação de que, então, eu não sou burro. Então, eu tinha um transtorno psicológico, e esse transtorno ali talvez seja ali a minha corda de salvação, eu vou me agarrar nele. É isso. Então, ameaças, humilhações, xingamentos, ridicularizações, manipulação. Então, no caso de violência contra a mulher, a gente tem as palavrinhas lá famosas, que é mansplaining,
man interrupt, tem essa coisa do homem interromper o homem, explicar, no caso de violência contra a mulher, mas tem uma coisa que é praticada também contra a criança, que não é de violência psicológica, que é não validar o que a criança traz. Muitas vezes o que a criança traz não é visto como importante, é visto como desimportante. E isso pode ser um tipo de violência psicológica. Pode passar. Tem uma violência psicológica que a gente tem discutido muito, inclusive a gente tem discutido para que a lei ela seja derrubada, porque ela tem sido usada de uma maneira muito estranha, que é a alienação parental, que é um tipo de violência também psicológica que visa a manipulação das crianças. Aí o que aconteceu com essa sociedade patriarcal e machista que a gente vive, a lei que era para proteger crianças virou para punir as mães. Então, as pessoas que têm os homens que têm mais dinheiro, eles vão lá, acusam a mãe de alienação parental, pegam a guarda do filho, porque isso acontece nas camadas mais nas camadas populares acontece também, mas é um pouco mais difícil, né, de conseguir comprovar ali. Então, as camadas mais abastadas vão lá e utilizam isso para poder punir as mulheres, né? Então, como uma medida machista, chama a mulher de alienadora, diz que ela está, às vezes, com apoio de profissionais como nós, inclusive, e vai dizer que a gente está perpetuando, inclusive, essa violência psicológica. Quando a gente atesta que está existindo ali uma alienação parental, enfim. Violência sexual, qualquer ato sexual, tentativa de obter ato sexual, comentários, avanços sexuais indesejados, ações para traficar, explorar a sexualidade de uma pessoa usando coerção, né? E, no caso de crianças, esse tipo de violência não deveria nem existir, mas, infelizmente existe. Eu acredito que a gente vive uma sociedade que prega uma certa... Tem uma convenção, tem um acordo assim, silencioso para a pedofilia. É sempre uma desculpa do tipo assim, viu o tamanho da pessoa? Tem sempre uma coisa do tipo... olha, mas não parecia uma criança. Né? E agora, com esses discursos, por exemplo, Red Pill, que é uma forma de violência simbólica misturada com violência sexual no discurso, né? Então, são homens ali de 40, 50 anos se relacionando com mulheres de 20 anos. E aí, uma frase que sempre me chama muita atenção dessas pessoas são: a minha mulher é muito madura, com 20 anos. E aí existe uma propagação de um discurso violento e até pedófilo, no fim das contas. Assim, que uma pessoa de 50 anos... Não que não exista essa possibilidade, mas que uma pessoa de 50 anos vai se interessar somente por pessoas de 20, assim, né? Que é muito diferente, né, fisicamente, muito diferente ali de interesses de vida, de vivência, de história. Assim, eu fico me perguntando isso. Negligência e abandono, que aí a omissão ou a falha de prover as necessidades básicas, essenciais do indivíduo, especialmente crianças, idosos, pessoas com deficiência, né, que precisam ali dos outros para sobreviver. Eu tenho muito cuidado ao falar sobre esse tipo de violência, porque essas palavrinhas, elas durante muito tempo foram utilizadas de forma preconceituosa para retirar crianças das suas famílias de origem, sem considerar todo o contexto social e as oportunidades que essa família tinha. Então, o problema não era o abandono à omissão, mas sim a falta de possibilidades de cuidar, de prover, por conta da falta de trabalho, de oportunidade, de escola, de creche, de casa, de moradia. Por conta disso, falta de acesso ao hospital. E aí a gente, enquanto profissional, produtores de verdade, eu gosto de fazer essa crítica sempre, a gente vai lá e fala assim, olha, é negligência ou abandono. Não é, gente, é a expressão da pobreza. A expressão da desigualdade social. E aí muitas crianças foram retiradas das suas famílias de origem, porque é mais fácil, inclusive, do que lidar com um problema que é muito mais global, que é muito maior, que é a moradia, como um primeiro aporte ali, o acesso à renda, o acesso à alimentação, aos serviços, enfim, uma série de coisas.
Porque cuidar é uma coisa que é internalizada, né? Então, ao longo da minha trajetória, eu fui vendo pessoas que não foram cuidadas, assim, tentando, de alguma maneira, aprender, né, o que era esse cuidado. E é muito diferente do que a gente entende como cuidado. E nós, como produtores de verdade, quando a gente se coloca na situação sem analisar a situação em si, o negócio não fica muito legal. Pode passar. Violência patrimonial, econômica, no caso da questão financeira, é muito praticada contra idosos, enfim. Você retém o dinheiro total ou parcial, né, os bens, valores, confisca salário, impede acesso à conta bancária. Violência institucional ou de Estado, eu acho que essa é que a gente mais se dedica dentro do trabalho, porque a de Estado é que a gente se revolta, porque é quando o Estado vai lá com o seu braço armado e sai fazendo uma série de atrocidades, né, matando pessoas, batendo em professor, quando o professor vai lutar pelos seus direitos, né, desrespeitando certos espaços, né, sociais, entrando na casa de pessoas, agredindo pessoas, né, que eles consideram que são que podem ser agredidas, né, corpos que são passíveis de receber violência. E tem a violência institucional, que é a falta de acesso, né? A falta de possibilidade de você ter ali o seu direito assegurado pelo Estado. A gente tem que falar de Constituição, né? Do que a Constituição prevê para a gente, enquanto brasileiro: acesso à saúde universal, acesso à segurança, acesso à moradia, acesso a saneamento básico, né? Acesso à assistência quando a gente necessitar, acesso à educação. E aí você tem uma violência institucional que não tem uma escola próxima de onde você mora, que não tem um posto de saúde que vai te atender, né? Você não consegue um tratamento mínimo, básico de saúde, você não consegue acesso a boas escolas, né? O material lá é copiado, né? Fotocopiado. Você não consegue depois competir de igual com outra pessoa porque você passou uma vida inteira de violência institucional. E aí a gente precisa repensar nesse lugar, né, enquanto profissional, produtores de verdade, o quanto às vezes a gente não reproduz violência institucional. Eu lembro lá dos serviços da assistência, né, todos que eu trabalhei, e eu sempre falava, quando tinha calamidade pública, e todo ano tinha umas 3 calamidades públicas no município, porque Baixada Fluminense chove, alaga. Mas alaga, tipo assim, alaga de demorar um dia para a água estiar. Assim. Sempre choveu muito, a época de chuva sempre tem alagamento. E aí as pessoas ficavam desesperadas, perdiam tudo e tal, etc. A gente ia fazer aquele processo lá de distribuição de insumos. Aquela coisa que, para mim, também é uma violência institucional, porque a gente precisa pensar a cidade, para que isso não aconteça mais. Para que não fique todo ano as pessoas perdendo as suas coisas, enfim. E aí a gente estava fazendo distribuição de insumos, aí veio uns moradores assim, bem nervosos, assim, fazendo, né, uma certa agitação. Aí tinha uma equipe de segurança também junto com a gente e tal. Aí eu só falei assim: olha, vocês fiquem aí, só olham, né, garantam a minha integridade. Eu vou lá conversar com eles. A gente conversou, a gente conseguiu se organizar. Eu não fui lá para acalmar, não. Eu fui lá para que eles entendessem a minha posição enquanto profissional, porque eles pudessem confiar em mim. Eu falei: não, acabou o insumo aqui, mas amanhã eu volto e eu entrego pessoalmente. Não precisa quebrar nada, a porta, não sei o quê. Eu falei: eu vou voltar, está aqui meu crachá, toma aqui, tira foto, não sei o quê. Se eu não voltar, vocês botam na internet, não sei o quê. No dia seguinte eu voltei e o que eu ouvi deles foi: nossa, ela falou que ia voltar e voltou mesmo. Eu voltei. Porque a gente precisa querer, inclusive, pessoas que vão para o serviço público exigindo. Direito a gente não implora, direito a gente exige de pé. Né? Então, tinha ali uma violência institucional e eu era a pessoa investida da representação do Estado para atender aquelas pessoas. Assim. Eu não posso querer que a pessoa fique se humilhando e pedindo uma coisa. Tem que exigir. Eu não levo... Essa é a grande questão, eu não levo para o pessoal, tá? Os rolês me ajudam a não levar para o pessoal essas coisas, então eu me sinto muito bem. Pode gritar, pode não sei o quê, que eu sei que aquilo não é comigo, é a skin
Hoje não me fala de skin, né? É a skin que eu estou investida naquele momento e eu estou representando ali. Se o Estado foi bom com aquelas pessoas, eu estou representando isso. Se o Estado foi negligente, eu também estarei representando isso. Pode passar. E o cyberbullying, que é a grande novidade agora das telas, inclusive que aflige as nossas crianças, nossos adolescentes. Eu achei ótima a lei de proibição de uso de telas. Achei maravilhoso. Dentro das escolas, enfim. O uso da tecnologia para poder provocar violência, dor, né, com mensagens, imagens, vídeos que vão intimidar, assediar. E a mais agora, com a inteligência artificial, você pega ali a foto do rosto da pessoa, ainda mais na adolescência, você vai lá e coloca a pessoa nua. Né? E aí você vai ameaçar e distribuir aquilo. A gente já viu, inclusive, o resultado disso em alguns colégios muito abastados aqui das regiões de São Paulo. Né? Violência, cyberbullying tão grave que a jovenzinha foi para o banheiro tentar tirar a vida, cometer autoextermínio. E aí a gente precisa ter muito cuidado, que a orientação, esses sites, né, deep web. Então, precisa ter bastante cuidado com isso. Pode passar. As consequências físicas são ali imediatas, né? Deixam marcas dessa violência. Então, você tem uma violência ali física, você tem uma lesão muito mais rápido. Mas tem as outras marcas da violência que vão seguindo, né? Dores crônicas, dor de cabeça, dor muscular. Você não tem uma causa aparente, mas pode ser, às vezes, muito efeito da violência. Teve uma mãe no Rio de Janeiro que ela teve o filho de 14 anos assassinado, porque confundiram lá uma bolinha lá. Estava com uma bolinha e a polícia matou e tal. 2 anos depois, ela morreu. Teve um câncer e ela morreu. Mas ela desenvolveu outros problemas de saúde, pressão alta. As mães do Nanvive, que eu trabalhei, né, de violência de Estado também, uma delas desenvolveu obesidade, acho que como uma forma de proteção ali ao corpo, pressão alta, uma coisa que ela não tinha, assim, então a obesidade e a pressão alta. Né? Então, os efeitos vão para além ali da coisa da tristeza, né? Vão ali para o corpo também, nessa coisa mais orgânica nossa. Problemas de saúde, diabetes, doenças autoimunes, distúrbio ali no gastrointestinais, no estômago, enfim. Algumas deficiências, né? Também pode levar à violência. Gravidez indesejada e IST, no caso de violência sexual. Se vocês não quiserem os exemplos, eu não dou, não, mas eu gosto de exemplificar. Teve um atendimento que eu fiz há muito no CREAS, e era uma jovenzinha que tinha sido abusada pelo namorado. Ela teve uma gravidez indesejada e ficou com ST. A mãe dela foi uma guerreira, assim, sabe? Porque a mãe dela, num contexto evangélico, né, porque a mãe dela era evangélica, ela sustentou a filha a fazer a interrupção da gestação. E ela sofreu violência institucional quando foi fazer... Porque ela tinha direito, né? Ela sofreu violência institucional, porque a equipe médica de enfermagem não queria que ela fizesse, ficou lá falando de Deus, não sei o quê e tal, etc. E ela é família evangélica. E, no final, elas mostraram o que saiu assim, para a menina. A menina não conseguia, passou a semana sem conseguir dormir, desenvolveu uma série de outros problemas por conta dessa situação. Por conta de uma violência inicial, ela sofreu outras formas de violência. Porque nós, nosso lugar, os produtores de verdade, a gente acha que é isso aí. Enfim. E a morte, que é o desfecho mais trágico da violência, né? Que é o resultado final da violência, que é a morte. Pode passar. Algumas consequências emocionais e psicológicas da violência seria o transtorno mental, assim, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, né, transtornos alimentares, transtornos de personalidade. O estresse pós-traumático, eu acho que a gente faz uma análise mais individual, mas tem ali uma produção, né, de adoecimento e de dor que é coletiva também. Quando você tem uma situação
E aí eu gosto da análise sociohistórica para poder analisar isso de uma perspectiva um pouco mais ampliada. Então, crianças que vivenciam áreas deflagradas, né, e que convivem com violência todos os dias, né, elas não desenvolvem estresse pós-traumático, elas desenvolvem ali uma dor coletiva, né, e sintomas, e elas subjetivam ali, elas se entendem como corpos que podem, né, sofrer. Elas vão naturalizando, às vezes, também essa situação de violência extrema. Né, elas já não acham mais estranho ouvir o barulho de tiro, já não corre mais, enfim. E isso é ali uma consequência da violência. Dificuldade de regulação emocional, não lida bem com a emoção da raiva. Então, uma criança, por exemplo, que sofre uma violência, ela não sabe depois dirigir ali a raiva para alguma coisa, ela não sabe se controlar. Às vezes você tem ali enurese afetiva, né? Então você está num momento mais feliz, daqui a pouco do nada você está triste. Ou está com raiva, ou está mais alterado, enfim, etc. Você não consegue fazer essa regulação emocional muito bem depois que sofre a violência. Tem muita tristeza, frustração, e aí isso pode levar a explosões emocionais e até isolamento. Então, estou sofrendo violência, eu prefiro ficar sozinho, vou ficar na minha, porque aí eu prefiro evitar o contato. Né? Muitos casos de timidez na vida adulta são oriundos de racismo, gente, de situações de racismo. Então, crianças que sofrem situações de racismo ali bem pequenininhas, quando chegam na idade adulta, elas querem ficar um pouco mais isoladas, são consideradas pessoas muito mais introvertidas e até tímidas, porque foi uma maneira que elas aprenderam a lidar com situações de violência racial. Eu, inclusive, fui uma pessoa dessa. E aí o teatro me ajudou, inclusive, depois. O teatro foi divisor de águas. Eu sou extrovertida dessa, gente. Chega no início da fase adulta, eu sou tímida, pelo amor de Deus. Baixa autoestima e autoconceito negativo. Então, baixa autoestima, no caso do pai da paciente, eu te falei, sentimentos de inutilidade, eu não sirvo para nada. Vergonha, culpa, inadequação. Dificuldade de confiança, né? Tem medo de se relacionar com o outro, desconfiança em relação aos outros, não consegue formar vínculos seguros, porque os primeiros vínculos, né, não foram importantes, não foram seguros. Pensamentos suicida e de autoagressão. Então, você tem ali suicídio, automutilação. Quem já trabalhou com crianças ou adolescentes que se automutilam? Já, né? O que eles geralmente falam? É isso. Geralmente, sempre que eles falam. Eles deslocam a dor da alma para o corpo. Né? Para que a dor do corpo chame mais atenção do que a dor da alma. Dissociação e sensação de desconexão da realidade ou de si mesmo, né? Como um mecanismo de defesa. Então, você se dissocia da realidade. Muitos diagnósticos, pensando em diagnóstico, por exemplo, desses que estão na moda, eles são produção de violência. Você está desconectada e você vai lá e dá um... Mas não é. Às vezes é só vivência de violência. E ali é como resultado, no fim das contas. Você tem essa mácula, essa marca, né? Essa formação de trauma. Vou passar. Consequências sociais e comportamentais da violência, isolamento social, a pessoa fica retraída, né? Não quer participar das atividades sociais nem da família, problemas escolares e acadêmicos, não se concentra, não tem um bom desempenho. Até a gente mesmo, quando a gente sofre alguma coisa das nossas dificuldades de vida mesmo, a gente, às vezes, tem dificuldade de lidar com o trabalho, de estudar, não consegue se concentrar na leitura. Quando a gente está exposto também a essa violência de uma outra forma, por exemplo, o uso das telas, isso também traz efeitos para a gente, tá? Problemas de relacionamento, não consegue estabelecer relacionamentos saudáveis, né? Reproduz padrões abusivos, seja como vítima ou como agressor, tem uma certa agressividade gratuita, né? Então, entrou na frustração, vai agredir o outro. Comportamento de risco, abuso de substâncias, como álcool e drogas.
promiscuidade sexual, condutas infracionais e automutilação, dificuldades profissionais, baixo desempenho no trabalho, dificuldade de manter empregos e subempregos. Se a gente for trabalhar com a população que está, por exemplo, em situação de rua, a gente vai ouvir as histórias dessas pessoas sem focar no uso, por exemplo, de substâncias, a gente vai ver uns 15 exemplos de violência que essa pessoa, às vezes, passou na vida, ao longo da vida, até chegar ali. E aí o uso das substâncias é uma maneira de se dissociar da realidade, né? Eu lembro... Acho que o Mundo de Oz, a música Mundo de Oz. Essa eu não conheço muito. Eu conheço pouca coisa dos Racionais. Os Racionais faz mais sucesso aqui em São Paulo, né? Então, eu conheço algumas músicas, enfim. E no Rio também, mas aqui é estourado, né? Então, eles falam um pouco disso, das crianças que cheiravam cola para se dissociar da realidade, porque dava ali uma onda, e era uma onda legal. E esse talvez seja a linha tênue, no final das contas, entre o uso e o abuso de álcool e outras drogas. Porque drogas a gente usa no dia a dia. Assim, a gente usa remédio, a gente toma café e tem uns aí que tomam cerveja. E qual é a linha tênue entre o uso e o abuso disso, gente? É a própria vida. É a maneira como a gente organiza a nossa vida, como a gente organiza os nossos planos, nossos sonhos, como a gente dá significado ao que a gente faz. Essa é a linha tênue. Pode passar. No desenvolvimento infantil, a gente pode ter danos neurobiológicos, né? O estresse tóxico pode causar violência e alterar o desenvolvimento cerebral. Nos 3 anos de idade, você já deve ter ouvido isso várias vezes, para quem trabalha com primeira infância, o cérebro, as sinapses e tal, etc. Então, tem umas sinapses elétricas que vão possibilitar a comunicação entre neurônios. E elas são de extrema importância ali, porque elas vão durando ali a vida inteira. A gente produz menos sinapses na vida adulta do que como a gente produz ali na infância. Depois vai as sinapses químicas e tal, etc. Mas as elétricas, elas são extremamente importantes. A gente vai criando essas pontes entre um neurônio e outro, para eles poderem se comunicar, enfim, e se desenvolver. Então, o estresse crônico, e aí o estresse na infância, né, oriundo da violência, por exemplo, da negligência, da violência do Estado, da instituição, o não acesso à saúde, a criança vive doente, vive com diarreia, ela vive tendo processos febris. Esse tipo de estresse vai impedir com que essas sinapses se desenvolvam. Porque o corpo precisa colocar energia para ele sobreviver, tem uma hierarquia ali de importância no corpo, e aí ele não consegue estar ali no cérebro. É por isso que a criança está sempre com a cabecinha quente e pé gelado. Vocês já repararam isso, né? Então, porque o cérebro está trabalhando, ele está criando, ele está fazendo um monte de coisa. Os impulsos elétricos estão ali em cima. Então, estão criando essas pontezinhas de comunicação. Então, você tem uma criança que está o tempo todo estressada por inúmeras questões, você tem ali danos neurobiológicos ali. Atraso no desenvolvimento. Então, a criança, às vezes, não fala. E aí o mutismo, às vezes, é seletivo. Assim, ela não quer falar. Talvez ela entenda que, se ela falar, provoque alguma coisa que não seja interessante. O próprio caminhar, a marcha, né, fica prejudicada. As habilidades sociais, a psicomotricidade, às vezes, fica prejudicada também. Problemas com apego, não faz vínculos seguros com seus cuidadores, né? E que isso é extremamente importante para o desenvolvimento. Quem trabalha com criança e não consegue ser afetivo com criança não está trabalhando com criança, tá? Trabalhando com bonequinhos newborns. Porque criança pede afetividade, é vínculo. Então, você cria o vínculo primeiro e depois você consegue fazer qualquer coisa, mas sem vínculo você não consegue fazer nada. Não consegue propor. Ela vai olhar para você, você pode ser PhD de uma universidade, Sorbonne e tal, etc. Para a criança, isso não importa. Importa é a relação que você constrói com ela. E aí você tem o Bowlby com a teoria do apego, que é extremamente importante. Ele traz ali uma visão de como a criança, com apego seguro, ela consegue se desenvolver sozinha. Ela sabe que ela é amada e que essa pessoa que é importante, ela vai, mas volta. Né? Ela consegue receber carinho e dar carinho. Né?
E isso é extremamente importante. Eu tenho um filho de 9 anos. Ele ficou... Eu sou servidora pública, então peguei quase 1 ano de licença maternidade, que foi primordial para o desenvolvimento dele. Eu fui do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro também, fui conselheira. Enfim, ele nasceu, eu continuei conselheira. Então, eu ia para palestrar com ele no meu sling aqui, assim. Então, ele ficava no sling palestrando comigo, falando, ele ia para as atividades, enfim. Então, ele ficou ali nos primeiros meses dele completamente agarrado a mim. Assim. Ficava no meu peitinho, né, aqui deitar, dormir aqui, eu ficava o dia inteiro com ele. Hoje eu consigo viajar, passear, sair. Ele sabe que eu vou voltar. Consigo sair o dia inteiro para trabalhar, ele sabe que eu vou voltar. Ele está bem seguro disso. Porque a gente fez uma boa vinculação. É até bom a gente, quando vai se aventurar nesse campo de filho, é bom a gente ter uma leitura. Né? A Ana Freud acreditava, inclusive, que os pais precisavam ter conhecimento de psicanálise para poder ajudar os filhos no desenvolvimento. Enfim. Comportamento regressivo, chupar o dedo, fazer enurese noturna, né? Mesmo depois do desfraude, né? Falar como um bebezinho, tem uma coisa que estressou, uma violência que passou, então volta ali alguma coisa. Hipervigilância ou hipoatividade, então a criança está sempre muito atenta, está sempre muito preocupada, muito assustada, ou muito apática, não quer brincar, não quer fazer, enfim. Inclusive, o médico ainda pergunta quando a criança está doente, né? Ela está brincando? Essa é uma pergunta extremamente importante. Está brincando, então ela está bem. E a reprodução de violência. A criança que testemunha violência, ela tem o maior risco de se tornar agressora. Risco, tá? Não é uma condição. É só um risco de se tornar agressor. Também de reproduzir como uma forma de escape também daquela situação. Pode passar. O cafezinho está chegando ali, né? Estou vendo que vocês já estão aqui, ó. E tem consequências intergeracionais ao longo prazo, né? Tem o ciclo da violência, a perpetuação do ciclo da violência, tem impactos econômicos, né? Para a saúde pública, para o sistema judiciário, porque a violência vai gerar ali uma produção de uma coisa que não é muito interessante socialmente, né? Desigualdades sociais, vai perpetuar a desigualdade social. Ai, como é o nome dela? Matriarcado da miséria. Quem é que fala sobre isso? Vou lembrar daqui a pouco o nome dela. Então, é isso. Ela identificou que a gente perpetua, né, a situação dos nossos pais, na verdade, das nossas mães. Né? Então, ela fala que é uma herança, que é o matriarcado da miséria. Então, assim, a gente passa intergeracionalmente para os nossos filhos ali o que a gente pôde ter. Às vezes um pouquinho melhor, né? Sueli Carneiro, obrigada. É o Sueli Carneiro. É a idade, o tic-tac, estou ficando com cabelo branco. De vez em quando eu lembro a referência, não lembro o nome da pessoa. Obrigada. Pode passar. E aí eu trouxe alguns teóricos que falam sobre violência que são importantes. A última teórica eu vou deixar como referência, eu acho que vocês precisam lê-la, conhecê-la, mas então eu não vou trazer aqui, não vai ser dado para vocês poderem ir atrás dela. Você tem o Galton, que vai falar sobre... Ele traz estudos sobre paz e conflito, né? Desenvolve esse conceito de violência estrutural, violência cultural e violência direta. Né? A direta é essa visível, que a gente vê, que a gente toca, que a gente sabe, que a gente sente. A estrutural ela é invisível, ela está ali nas estruturas sociais, políticas, econômicas, e vão impedir o indivíduo de satisfazerem suas necessidades básicas. E a cultural, ela legitima a violência direta e estrutural. Né? Então, é cultural que você tenha um corpus no chão depois de uma operação policial. Né? Até tem discursos que vão legitimar... vai chegar com flores? Né? Discursos que vão legitimar esse tipo de violência. Né? É aceitável e até desejável, né, esse tipo de violência, no caso da violência cultural. Pode passar. Tem o Bourdieu, que vai falar sobre violência simbólica. Né? Aquele vídeo que eu passei inicialmente é um vídeo sobre violência simbólica. É sutil, inconsciente, muitas vezes.
Tem mecanismos de dominação que estão ali envolvidos, dominação cultural e social, que estão envolvidos nessa produção dessa violência simbólica. E eles são aceitos como natural. Então, passar do lado de uma pessoa em situação de rua dormindo na chuva, no frio, é violência simbólica. É natural. Isso oculta a relação de poder. É natural na cidade mais rica da América Latina. Tem um contrassenso aí, né? Mas a violência simbólica vai falar assim. É isso mesmo, eles quiseram estar aí. Eles quiseram estar assim, a gente chama para poder fazer, não sei o que eles não querem. Os dominados vão interiorizar categorias de pensamento e de valores dos dominantes. Bandido bom, bandido morto. Eu moro lá em Perus. Perus, que disseram que era muito longe, Perus. Moro lá em Perus. Bandido bom, bandido morto. É isso mesmo. E, às vezes, até participar da própria dominação. É o que acontecia com os capitães do mato. Né? Eles internalizavam essa violência simbólica e cometiam violência simbólica contra os nossos. É o caso, por exemplo, meninos não tem como, assim, dos meninos homens negros ricos que depois que ganham um certo status só querem se relacionar com mulheres brancas, tipo o Vini Júnior. Tipo o Vini Júnior, não. É esse tipo de violência. E aí está legitimado, até tem uma produção, inclusive, disso. Pode passar. Depois eu vou mandar o material para vocês, tá? E o Foucault. Não, eu vou mandar para vocês, vou deixar para vocês o material. E o Foucault, que vai fazer análises de poder, né, saber e disciplina, que vai revelar como como a violência pode ser exercida pelas instituições e pelos discursos. Essa violência é a que a gente mais vê por aí, que é a disputa de narrativa. Qual é a narrativa que vai produzir mais violência para perpetuar o meu poder? É o que a gente vê nessa época da narrativa. Não à toa, né, as movimentações que a gente faz de entretenimento, elas vão mudando com o tempo. Como a gente está no tempo do discurso, hoje o que a gente tem de entretenimento são os debates. 1 contra 20, um grupo X contra o grupo X, e aí vão fazer debate e tal para ver quem é que tem a melhor narrativa. E aí, às vezes, essa coisa narrativa é tão forte, do discurso é tão forte, que, às vezes, só a oratória vai fazer com que as pessoas acreditem que você sabe alguma coisa a mais do que elas. Mas, às vezes, tem a profundidade de um pires, o conhecimento que a pessoa traz. Né? Mas a oratória vai fazer com que você domine. Então, os coaches utilizaram a oratória para poder arrancar dinheiro de muita gente e para fazer uma produção, às vezes, de adoecimento muito grande. Então, ele vai dizer que existem mecanismos de controle ali no tecido social que estão ali captados ali no discurso, né, para manter o poder de quem tem poder. Né? Por exemplo, o Foucault ele traz ali, ele mostra que a sociedade utiliza o conhecimento para classificar pessoas. E a gente faz isso quando a gente vai construir, por exemplo, diagnósticos, sem considerar outras coisas, a gente utiliza o conhecimento, a possibilidade de conhecimento, e o conhecimento formal, tá? Porque existem diversas maneiras de conhecer as coisas, de aprender, para poder classificar. Então, quem estudou mais e tal, etc., está num patamar, e quem estudou menos está no outro patamar. Tá, eu estudei, estou lá terminando o doutorado, não sei o que e tal, estou tentando terminar o doutorado, mas se eu estou dirigindo e furo o pneu, ferrou, eu não vou sair do lugar. Não adianta. Esses anos de estudo todinho não vão me ajudar a trocar o pneu. Então, porque existem conhecimentos diversos, diversas maneiras de conhecer. Só que a sociedade moderna, para dominar, utilizou ali esse conhecimento formal, conhecimento escrito, conhecimento da palavra para a dominação. Já que não podia, né, mais torturar os corpos, decapitar as pessoas, como é que a gente controla, né? Através da palavra. E é um instrumento extremamente poderoso. A gente pode trazer Freud para poder falar, por exemplo, sobre, né, as massas, a relação das massas, né, a gente procurando um líder, e aí, através do discurso do líder, a gente fazendo atrocidades.
Mas eu acho que eu já encerrei essa parte. Então, o Foucault ele vai desafiar essa ideia de que a violência é sempre um ato explícito. Ela vai mostrar que ela pode estar embutida nas próprias estruturas de poder e de conhecimento do que governam as nossas vidas. Pode passar, que se eu não terminei. Ainda tem o Paulo Freire. Então, é isso, eu monto o material, depois eu esqueço qual é a ordem. O Paulo Freire, na pedagogia do oprimido, ele vai discutir a violência da opressão e como a educação pode ser instrumento de libertação. Então, você tem a pedagogia da libertação, que é sim, maravilhoso, que é incrível. E a gente, na psicologia, a gente parafraseia o Paulo Freire para fazer a psicologia da libertação, né? Para que a gente possa trabalhar desalienando a identidade. Ontem eu gravei um vídeo no Instagram falando assim que psicólogo que não consegue pensar as estruturas sociais na produção de saúde ou de adoecimento mental não é psicólogo, é designer de interior. Eu não vou trabalhar para habilitar as pessoas para viverem nessa sociedade capitalista, para poder ficar dando o seu corpo, a sua vida, seu tempo, o tempo inteiro, sem poder fazer outras coisas. O trabalho ele é um meio. Ele não é um fim em si mesmo. Por isso a pergunta do que vocês gostam de fazer. Enquanto mais vida vocês têm, mais vida divertida, mais vida legal, mais vida bacana, mais vocês vão se dedicar ao trabalho. Mas vocês precisam ter tempo para isso. Tempo de sorrisos, como disse a nossa colega ali, tempo de diversão, tempo de barulho, tempo de arte, para vocês conseguirem fazer um bom trabalho. Se a gente não consegue ter esse tempo, já vai para o trabalho reclamando. Porque virou uma coisa automática, o corpo está cansado, sabe? A gente não deve ter uma vida para o trabalho, a gente deve ter uma vida para outras coisas. Aí o trabalho, ele precisa também trazer satisfação, e ele precisa estar conectado com o restante da nossa vida. Trabalhar com criança traz muita satisfação, porque a criança quebra a ordem das coisas. Tem uma coisa assim muito organizada da vida adulta, e a criança vai lá e parte. Aí o que você faz? É bom se perder às vezes, sabia? Você descobre uns lugares bem diferentes e interessantes. Então, o Paulo Freire traz essa argumentação que a opressão ela é um ato de violência em si, ela desumaniza o oprimido, né? Ela esvazia ele de sentido, né? Para a manutenção de um certo poderio. E aí a libertação no contexto brasileiro, porque ele traz essa discussão no contexto brasileiro, a educação ela precisa ser libertadora. E uma educação libertadora é uma educação que vai convergir para toda forma de produção e de inteligência, não só essa inteligência formal, esse conhecimento formal, mas todos os outros são possíveis, né? O conhecimento agrário, o conhecimento de vida, de experiência. E quando você vai para o interior do Brasil, por exemplo, você senta lá para conversar com um griot ou com as pretas velhas que moram no interior e que vão te dar uma aula de saúde e de cuidados naturais. E aí você fica embasbacado o quanto você é ignorante. Mas nós, enquanto sociedade, somos os produtores de verdade, não essa pessoa maravilhosa que está lá curando as pessoas durante anos. Aí você vai lá ver a pessoa com 100 anos, assim, caminhando, sem problemas no joelho, saudável, tendo uma vida ali organizada com a terra, assim, de contato, de harmonia com a natureza e com a terra. Então, a educação ela precisa ter essa possibilidade, né, de abertura. Uma vez eu estava num evento no INSPER, já para terminar já essa parte, e estava com o pessoal da educação do Estado de São Paulo. Se não puder falar, depois você corta. E aí eles estavam falando sobre as escolas técnicas, né, sobre transformar todas as escolas de São Paulo em escolas técnicas e tal, etc. E eles iam fazer umas experiências por áreas, enfim, etc. Eu, a metida aqui, entendedora de São Paulo, fiz uma pergunta. Eu falei assim, ela falou, mas as escolas de base e as escolas rurais vão ficar de fora. Eu fiquei assim, como assim? Não vai ter curso técnico de técnicas agrícolas, por exemplo?
e de manejo de terra para as escolas rurais, assim, faz todo sentido para mim. Mas é uma violência institucional isso, né? E aí eles escolheram algumas escolas, porque na região tal tem uma fábrica de não sei o quê, então vamos ter cursos técnicos de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei assim, olha, a educação ela deveria ser um fim em si mesmo, não produção de recursos humanos para fábricas e espaços de trabalho, assim. O jovem ele deveria ter a possibilidade de fazer um ensino técnico pelo próprio conhecimento em si, não para trabalhar no lugar, para ser recurso humano de um lugar. Quando o Estado trata o pobre como recurso humano, e recurso humano a gente tem aos montes, no final das contas, é uma forma de opressão. De dizer que você não pode ter mobilidade social, você não pode sair daqui onde você está. Você precisa ficar por ali, você precisa estacionar ali. Né? Você não tem mobilidade porque é isso que é possível para você. Falei, o ensino técnico tem que ser uma coisa de conhecimento, para ele poder ir para a faculdade, para ele ver quanto é legal ele estudar, quanto é legal ele produzir, né? E não uma condenação de um trabalho específico que vai durar para a vida inteira. Ele, inclusive, pode escolher se ele quer ser social técnico ou se depois ele quer ir para a faculdade. Ele pode escolher querer trabalhar naquela fábrica que está ali perto do território onde a escola vai estar, ou ele pode escolher trabalhar em outro lugar. Você está condenando a pessoa a ficar naquele território com uma proposta de educação. Eu acho que... Pode passar só para eu ver a próxima página. Só. Muito bem. A próxima pessoa que eu vou sugerir, aí vocês vão atrás dela, é a Carla Acotirene. É uma mulher baiana, incrível. Eu não trouxe nada dela para vocês ficarem curiosos. Carla Acotirene. Sigam ela no Instagram, inclusive me sigam também. Mas sigam ela no Instagram, porque ela tem umas falas importantes. Carla Acotirene. O Acotirene é com K. Ela é uma pessoa... Ela tem discutido violência num contexto brasileiro extremamente importante. E tem trazido coisas que são nossas. Então, assim, eu indico a Carla Acotirene. Tem outros autores, mas eu vou trazer referências mais parecidas comigo. Tem outros autores que discutem violência há muito tempo no Brasil, assim, que são extremamente importantes. O professor José Cláudio, da Universidade Federal Rural, que é onde eu faço doutorado, ele discute violência, desaparecimento forçado. Mas a Carla Acotirene ela tem um lugarzinho especial no meu coração, por conta de um monte de coisa. Então, a atividade do cabo de força é para a gente poder internalizar que, assim, quando a gente fala sobre todos os tipos de violência que a gente pode viver, que a gente vivencia, existem formas de saída, maneiras da gente fazer resistência e não ficar sempre indo como a maré vai levando, a gente poder escolher. Exatamente. Pode passar. E aí, nesse sentido da violência, eu gosto de falar sobre território, gente, conceitos de território. Achei muito legal ter um território bem específico que veio hoje para a atividade. Acho que a maioria é Zona Leste, né? A Zona Leste está em peso aqui, né? A Zona Leste está em peso. E é muito significativo. Quando eu vim para São Paulo, o pessoal falou: a Zona Leste é a zona de São Paulo onde concentra a zona mais populosa, mas também é mais pobre, com mais falta de acesso e tal, etc, etc. Então, se eu fosse paulistana, talvez eu fosse da Zona Leste. Oriunda da Zona Leste. Então, o que é território, gente? Porque isso é importante a gente saber o que é território. Ele é um espaço delimitado e apropriado, né, fisicamente, socialmente, simbolicamente e afetivamente. Quando você fala assim, Zona Leste, afetivamente. Por um indivíduo, por um grupo, e exerce controle e influência sobre esse território e vice-versa. É de lá ir para cá, é de cá para lá. Pode passar. O território geográfico e político que a gente conhece. Então, aqui tem a cidade de São Paulo e tem o estado de São Paulo. Então, ela é a mais comum, ela é a delimitação geográfica do que é o estado, os limites do que é o estado ou a cidade, ou o bairro ou o território que a gente vive. Tem características, tem soberania, tem identidade, tem recursos específicos. A gente vê, no final das contas, a diferença, por exemplo, de quando você vai comparar um bairro... Estou pensando aqui.
o Itaim Bibi com Itaim Paulista. Vamos pegar os dois nomes. Tem uma diferença. É grande a diferença? Porque isso tem a ver com território, com essa construção territorial. Então, você tem território social e humano, que ele vai além das fronteiras políticas, ele se refere a espaços onde os grupos sociais vão estabelecer suas relações, por práticas culturais, modos de vida, vão se apropriar daquele espaço, vão controlar aquele espaço, mesmo que seja de uma maneira não formal. Então, tem alguns movimentos em São Paulo, por exemplo, que surgiram por aqui, pelo centro, né? Exatamente, o movimento hip-hop. Quando você escuta o pessoal da Antiga falando, eles se reuniam aqui nesse Largo do Paissandu, num lugar ali, enfim, e aí você tinha uns movimentos bem interessantes para pensar a cidade de uma maneira artística nesse espaço. Então, muito da galera da Antiga se conheceu nesses lugares, nessa apropriação. O pessoal do skate, que está no Anhangabaú agora, que ocupa o centro da cidade de São Paulo para poder andar de skate. Eu não vou pegar tudo não, porque depois vocês vão pegar esse material e também por causa do avançado da hora. Pode passar. O território biológico, né, ou etológico, que a gente observa ali no reino animal, sobre os animais que ocupam aquelas regiões. E aí isso parece uma grande besteira, mas não é. Porque, por exemplo, a gente hoje tem a capivara como um símbolo ali de resistência. E é um animal da Mata Atlântica. Esse, a gente pega ali, a gente já observa a capivara, agora tem carinho pela capivara, como um animalzinho que faz resistência, por exemplo, à poluição, que, inclusive, faz com que a gente pense mais sobre isso, sobre a preservação das águas, dos rios, do espaço de natureza. Então, isso tudo vai construindo a nossa organização. O território psicológico ou pessoal, que vai se referir a um espaço individual, onde a pessoa considera como seu, livre de invasões, um lugar seguro, enfim. Pode passar. O simbólico cultural, né, que não se refere só ao espaço físico, mas o conjunto de ideias, de conhecimentos, de valores, de crença. Né? É interessante isso aqui, né? A gente estava conversando ali fora com 3 pessoas, a gente estava falando sobre o samba, né? E aí o samba representa um pouco desse território simbólico cultural para mim. E a gente estava falando de um lugar específico, e como as pessoas pensam essa coisa assim, do território. Hoje eu vivo numa área que não é periférica, mas não é um território tão simbólico assim para mim. Eu estou tentando criar simbolismo no território. E quais são os pontos-chave para a gente poder entender o território? Existem relações de poder nele, relações de identidade, a gente vai construir ali uma identidade social. Ele tem fronteiras, que tem umas delimitações concretas, muro, mas tem fronteiras também bem específicas, fronteiras simbólicas nesse território. Ele é dinâmico, ele não é parado, ele não é a mesma coisa, ele está sempre em transformação, está sempre mudando, está sempre apresentando novas coisas, sendo transformado pela ação de quem vive nesse território, de quem passa por ele. Ele é disputado, às vezes, a gente precisa ressignificar o território ali, de acordo com as interações que a gente faz e com as relações sociais que a gente tem. O que eu acho interessante para pensar território, por exemplo, é que território ele carece de investimento. E eu não estou falando só de investimento público, não. Investimento de vida, de conexão com o território. Se o desejo de uma pessoa é incessante em sair do território que ela vive, ela nunca vai investir nesse território. Ela não vai ter cuidado desse território. Se ela não se sente pertencente àquele território, ela não vai saber o que tem no território. Ela não vai procurar, assim, não interessa, não importa o que tem naquele território, porque não faz parte dela. Quando a pessoa investe no território que vive, ela vai participar, ela vai cuidar, ela vai criar uma outra relação. E é uma relação que se retroalimenta, tá? É uma relação da ação humana que vai transformar o território e que devolve para ela também. Uma pessoa que começa a viver num território super tranquilo, legal, interessante, tal, etc. E aí esse território, por um acaso, como acontece no Rio, é deflagrado e tal, etc. A relação de produção naquele território
vai mudar e a subjetividade que a pessoa tem em relação àquele território também se transforma. E se esse território ele tem ali uma produção de violência para um corpo que vive nesse território, esse corpo vai devolver violência para esse território também. Então, está intrinsecamente ligado. Pode passar. Aí, nesse sentido, para a produção de sentido, eu trouxe uma atividade aqui para vocês, que é o Ecomapa. Vocês conhecem? Então, é uma atividade muito interessante para vocês poderem fazer com os adolescentes, com as crianças, com quem acolhe, para entender essa produção de sentido no território. Aqui todo mundo é da Zona Leste? Não, né? Então a gente vai se separar em zonas, então. Que eu vou distribuir a cartolina com zonas. Quem é da Zona Norte fica ali. Quem é da Zona Sul fica aqui do lado. Eu gosto de extremos. Quem é da Zona Leste aqui, quem é da Zona Leste lá. Vamos lá. Um mapa indica direções. Só que o ecomapa ele é para indicar direções que fazem sentido para vocês. Lugares, espaços, coisas que tenham, que toquem. Mas quem está fazendo é vocês, então é com vocês. Então, algo que seja muito importante. Né, algum lugar, algum espaço simbólico para vocês que seja muito importante. O que eu tenho aqui? O que a gente tem aqui? A gente tem canetinhas, vocês vão pintar. Mas temos também revistas e jornais para colagem, quem quiser fazer colagem e tal. Tá? Eu quero que vocês nomeiem o mapa, né? Delimitem ali como é que vocês vão organizar o território. Não é uma colagem pura e simples, tá? Então vamos dizer aqui, eu sou de... Um é de São Bernardo do Campo, outro é de Santo André. Então, tem direção. Não dá para colar tipo, um do lado do outro, assim, não. A Zona Sul é mais para cá. O Santo André é mais para cá. Então, tem que ter direção. E depois vocês precisam conversar sobre isso. Fazer o trabalho e depois a gente vai apresentar o ecomapa de vocês. Então, gente, para a gente poder fechar aqui o ecomapa e fechar também a atividade de hoje, teria mais um pouquinho, mas eu não calculei muito bem o horário. Eu vou exagerando. Dá para a gente ficar o dia inteiro, tá? Tem coisa para ficar o dia inteiro. Então, a ideia da gente construir o ecomapa é porque o cuidado, né, a prevenção, a intervenção e a pós-venção nos contextos de violência, no meu caso, na saúde mental, ela se faz no território. Então, pensar o território como espaço de produção de sentido é pensar que quando a gente vai cuidar de um agravo de saúde mental, a gente precisa envolver o território nesse cuidado. Então, existem consequências que a gente viu ali ao longo da oficina em relação à violência, que vão marcar ali a vida da criança, do futuro adulto. Mas existem possibilidades de construções que são coletivas, porque passa pela coletividade, né? Que são espaços de cura. Né? Produção de saúde mental a gente faz o tempo todo, não faz só dentro do consultório, né? Ou dentro do atendimento. A gente faz organizando os serviços, organizando os espaços. A gente vai construindo sentido
junto com a criança ou junto com aquela pessoa que está ferida por alguma vivência de saúde mental. Então, o cuidado territorializado é muito, muito, extremamente importante para poder fazer. Vocês estão fazendo esse cuidado territorializado dentro do espaço de vocês e ter noção, ter ideia, ter conhecimento sobre o que é importante para vocês é extremamente salutar para vocês traçarem planos de acompanhamento das crianças, planos de acompanhamento das famílias de origem, né, para vocês poderem se organizar com as famílias acolhedoras. É extremamente importante pensar essa coisa do território como algo que precisa estar incluído no processo de cuidado da criança, no processo de produção de saúde mental da criança. Acho que por hoje é isso. Eu agradeço por ter trocado com vocês, agradeço o convite do Instituto, na pessoa da Laís, né? Foi muito bom estar trocando com vocês, com os serviços, né? Com profissionais que são muito próximos a mim, são muito caros a mim. É quando eu mato a saudade do SUS, é quando a gente vem, né, trabalhar e trocar um pouco. Eu não digo que eu ensinei algo a vocês, eu só troquei com vocês. A gente só fez a troca de conhecimento. Isso é Paulo Freire, né? É educação popular. Então, eu vim aqui para a gente poder construir juntos, coletivamente, um processo de educação popular, onde a gente troca saberes, conhecimentos, e a gente afirma práticas, afirma maneiras de intervir, de trabalhar, né, com esse espaço de coletividade. Obrigada.